Cara, o Flamengo acaba de encerrar a partida contra o Vitória. Se pá, cara, foi uma das melhores partidas pós-Copa, ou talvez realmente tenha sido a melhor partida pós-Copa do mundo, que o Flamengo a gente tava vendo que não tava vindo uma sequência muito legal. Praticamente, eu acho que os últimos 3 jogos, se eu não estiver enganado, o Flamengo empatou. Então, dito isso, esse pode ser considerado tanto pelo resultado e tanto pela qualidade que o Flamengo jogou. Eu sei, cara, que é o Vitória, o Flamengo tinha como obrigação de ganhar, porque ele é financeiramente melhor e também de qualidade o Flamengo era muito superior, e o resultado condiz com o que aconteceu no jogo. Seguinte, rapaziada, vamos lá, a gente tem umas coisas para comentar, já deixa o like, se inscreve no canal. Vamos lá, começando de costume pelos relacionados, o que que a gente tem? Rossi no gol. Basicamente, os três primeiros aqui são os titulares, que são o Varela, Léo Ortiz e Léo Pereira. O Ayrton Lucas. É isso, né? Pelo jeito, o Alexandre não vai voltar, né? Meu Deus do céu, mais um ano de contrato, vai ficar no banco, né? Mas enfim, cara. O jogo foi tão bom, cara, que o Ayrton Lucas, de certa forma, jogou bem também. A gente tem Eric Pulgar, Jorginho, Di Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e Pedro. E o nosso técnico Leonardo Jardim. Cara, com 13 segundos de jogo, e isso mostra mais ou menos o que ia acontecer, basicamente amplamente no jogo completo, pelo menos no primeiro tempo. A gente tem, cara, com 3 segundos do jogo, o Carrascal tendo uma chance de cabeça, mas meio que foi fraco. Mais ou menos aos 10 minutos, cara, o jogo já tava amplo, como é que se fala? Amplo domínio do Flamengo. E era o que a gente esperava, pelo menos era o que a gente tinha uma expectativa em cima. É claro que na Copa do Brasil a gente foi eliminado por Vitória, mas enfim, né, acontece. O jogo basicamente era muito ataque contra defesa. Não é à toa, cara, que no primeiro lance a gente tem o gol do Pulgar. E eu vou ser sincero aqui com vocês, cara, de verdade. Aqui foi zero estratégia, aqui foi pura qualidade do Pulgar. Eu vou mostrar logo o lance pra você, aí sim a gente dá uma comentada. Seguinte, deixa eu tirar até o som aqui que eu esqueço. Uma bola, cara, que o Pulgar ele basicamente pega sozinho, puxa, chuta e faz um senhor golaço. É igual como a gente fala, né? O nosso Valverde brasileiro. Aí, cara, é impressionante que esse gol aqui, em específico, ele parece muito com o último gol que o Pulgar fez no Vitória, só que na Copa do Brasil. E ele chega, cara, a 3 gols nessa temporada, mais ou menos é a melhor fase do Pulgar artilheiro, né? São 3 gols, então tipo assim, dá pra dizer que são números bons pra ele, porque pô, o Pulgar ele é muito aquele cara que joga mais defensivamente do que pra frente, do que mais atacando. Mas a gente viu, cara, que nesse jogo aqui, e a gente pode falar que não foi um chute cagado, não foi um chute assim, uma vez na vida, porque ele já fez esse tipo de gol algumas vezes. Então, tipo assim, é um mérito 100% dele, até porque se ele não chutasse, não teria gol, né? Enfim, cara. É, e mais uma curiosidade aqui, que eu até esqueci de falar, a gente tem esse gol aqui, mais ou menos, cara, com 30 metros de distância. Então, tipo assim, é impressionante. Enfim, cara, depois disso, a gente tem um Flamengo praticamente bombardeando o Vitória. Por quê? Porque a gente tem um chute do Léo Ortiz que foi logo em seguida, cara, do chute de Pulgar, que é impressionante, que eu achei que ia ser um golaço se não fosse o goleiro Arcanjo. Sai desse lance aqui, cara, a gente tem o Léo Ortiz pegando a bola basicamente sozinho, ele vai chutar pra frente e o Arcanjo faz uma senhora defesa. Cara, o Flamengo em si, o primeiro tempo, o Flamengo ele tava tão superior, mas tão superior, que até quando o Vitória roubava a bola, o Flamengo pegava no rebote e voltava pra ele. Então, tipo assim, basicamente dominando, cara. É impressionante. Mas, basicamente, cara, o jogo ele termina assim: 1-0 pro Flamengo. Em questão de posse de bola, a gente tem 75% de posse de bola pro Flamengo contra 25% pro Vitória. Os números condizem sim o que aconteceu na partida. O Flamengo, cara, ele tava com uma facilidade tão grande, tão assim, tão simples, cara, que
é impressionante. E eu espero que continue assim. A gente sabe que não vai ser assim, de novo, batendo na tecla. Eu sei que é o Vitória, eu sei que o Flamengo tem obrigação, mas aí a gente sabe, às vezes, jogando com uns times relativamente pequenos, o Flamengo tem uma grande dificuldade. Enfim, cara, em chutes a gente tem 12 chutes contra do Flamengo contra 2 do Vitória. Porém, se a gente for falar na qualidade de chutes ao gol, a gente tem 3 chutes do Flamengo contra 1 do Vitória. O Vitória tem 50% de aproveitamento e o Flamengo deve ter 3. Mas ainda assim gera muito perigo. Enfim, cara, voltando do segundo tempo, a gente tem a volta do Paquetá. Não só com o Paquetá, né? Que saiu o Arrascaeta. Inclusive, eu creio que o Arrascaeta saiu para poder poupar ele pro jogo do Cruzeiro na Libertadores. Não só ele, cara, mas porém sai Pedro, sai Samuel Lino e sai Jorginho. A entrada de Plata, Bruno Henrique e Everton Araújo. Cara, basicamente aqui, se a gente for botar um em torno de 20 minutos de jogos, opa, até bati o microfone, basicamente um jogo morno, tá? Diferentemente do primeiro tempo, como ele finaliza, o primeiro tempo até mais ou menos os 25, 20 minutos, o jogo foi bem morno. O Vitória até que dá uma leve crescidinha, ele dá uma demonstração de perigo, mas não chega a chutar com tanto perigo no gol. É meio que um contra-ataque, aí o Flamengo roubava e ficava por isso mesmo. Mas pra quem tá assistindo, né, a gente fica naquela ansiedade de, pô, o Vitória vai chegar e fazer um gol. Enfim, cara, o que que a gente tem no segundo tempo? Aquele jogador que sempre faz a diferença, o gol do Bruno Henrique. Eu vou mostrar logo o lance pra vocês, cara, que sai de uma assistência do Carrascal, que pra mim basicamente não conta esse tipo de assistência quando o jogador pega a bola sozinho, mas enfim. O Bruno Henrique pega essa bola sozinho, basicamente, chuta e faz um senhor golaço e sai comemorando, cara. Cara, é o Bruno Henrique. Meu Deus do céu, vamos lá. Em questão de números, é o primeiro gol dele no Brasileirão. O Bruno Henrique, num todo, ele tem 7 gols e 8 assistências. São números impressionantes, cara, nessa temporada, né? Pra um cara de 35 anos. E é impressionante, cara, como esse cara, ele envelhece que nem vinho, não só ele, como o próprio Arrascaeta, porque, como eu já tinha falado no último vídeo do próprio Gabigol ou o próprio Neymar, né, que se a gente quiser falar também, é que esses caras, quanto mais velhos ficam, eles diminuem a velocidade e aumentam um pouco mais a qualidade na hora do passe, na hora da transição, na hora de uma infiltração, de fazer um cruzamento. E o Bruno Henrique não, cara. Apesar de ele não ser aquele Bruno Henrique de 2019, que, meu Deus do céu, era o Flash, esse Bruno Henrique ainda assim é muito mais rápido do que zagueiros de 20, 23 anos, cara. É impressionante o que ele consegue correr. Claro que nesse lance aqui ele conseguiu pegar uma bola um pouco mais fácil, mas se você olhar o jogo do Bruno Henrique nesse segundo tempo, o Bruno Henrique, cara, ele consegue fazer umas explosões que ele ainda tem um pouco de facilidade de, se o zagueiro der bobeira, de passar, cara. Então, tipo assim, cara, ele é um cara que sempre faz a diferença. Sempre quando a gente precisa, ele tá lá. Ah, Newton, mas tava 1-0. É, mas tava 1-0 e a qualquer momento o Vitória poderia empatar. Isso era algo sensato de se pensar. E o Bruno Henrique vai lá e meio que, mais ou menos, eu acho que é os 35, 37 minutos, ele faz o segundo gol e garante os 3 pontos que o Flamengo precisa. Então, cara, tipo assim, ele é sempre aquele cara, quando a gente precisa, ele tá lá. E e sempre continua com aquela velocidade que é a maior qualidade dele. Não é à toa, cara, que ele vai ganhar um Pusco junto com o Arrascaeta. Então, ídolozaço. Impressionante. Enfim, cara, basicamente a partida ela termina assim. É claro que eu não tive muito lance, como eu já falei pra vocês, que quando é em canal fechado eu tenho um pouco mais de dificuldade de conseguir imagem, mas basicamente eu consegui dar uma resumida bem legal no jogo. Vamos falar de tabela. Vamos lá. O que que a gente tem? O Flamengo, cara, ele continua em segundo lugar. A gente tem 42 pontos, com 6 pontos de diferença do Palmeiras. O Palmeiras, ele empatou hoje, então é uma boa notícia para nós. Ele jogou contra o Inter e, se eu não me engano, acabou 0-0. E nós, mais uma vez, a gente ainda tem aquele jogo contra o Mirassol. Dito isso, cara, na forma hipotética de uma suposta vitória, se a gente ganhar do Mirassol, a gente fica com 3 pontos de diferença. Isso já não contando com o próximo jogo do Palmeiras, que, sendo bem sincero, eu não sei contra quem é.
Enfim, cara, a gente consegue ainda ficar um pouco mais vivo no jogo, no Brasileirão. Claro que a gente também tem que tomar cuidado com o Atlético, que inclusive ganhou hoje contra o Santos de 2-0, até o momento que eu assisti o jogo, né? Enfim, ainda estamos no jogo, não tem nada perdido. O Palmeiras, a gente deu sorte de ele não ganhar hoje, então a gente consegue ficar vivo ainda no campeonato. Parece que eu até tô parecendo aquelas crianças mimadas, né, que reclama de bucho cheio porque a gente não tá brigando por cair, né, igual um Santos ou um Vasco. Enfim, cara, o jogo acaba assim. A nossa próxima partida é contra o Cruzeiro na Libertadores. Então vamos esperar pelos próximos jogos. Seguinte, rapaziada, se eu esqueci de falar algo sobre o jogo, algo bem específico, bota aí nos comentários. Se você concorda ou discorda de algo que eu falei, coloca aí nos comentários. Deixa o like, se inscreve no canal. Eu sou Arnilton, rumo a 2.000 inscritos. Tamo junto. É nóis.